Na aula passada, nós vimos que dizer um aluno chegou, é artigo indefinido, um aluno. Mas, quando eu digo apenas um aluno chegou, quando eu uso apenas, quando eu tenho na frase ali, no contexto, alguma palavra que indique a quantificação, aí o deixa de ser artigo para ser numeral. Lembra? Então, foi isso que vimos na última aula. Diferenciação de artigo e numeral. Artigo pode ser definido ou indefinido. O aluno, um aluno. Numeral é aquele que quantifica, ordena, multiplica, divide. A diferença entre o artigo e o numeral tem a ver com contexto, não é isso? Tudo isso vimos na última aula. A partir de agora, a gente vai seguir corrigindo os exercícios e as questões de concursos. Nesse exercício, eu queria que você contrapusesse a preposição, o artigo e o pronome oblíquo a. Então, esse exercício é para a palavra a, que a gente já viu lá na teoria. Então, é só exercitar e depois as questões. Então, vamos lá. Quero você aqui classificando cada uma dessas ocorrências, tá? Então, venha. Chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão arterial. Esse a está ligando o verbo ajuda ao verbo diminuir. Então, esse primeiro a é preposição. Você só tinha que classificar as ocorrências aí desses as. O outro, ajuda a diminuir a pressão. Esse a manda a seta para pressão. Pressão é substantivo. Esse a é artigo definido. 2. Nunca vi abandonar as ideias. Veja, esse a aqui é igual a ela. É como se eu dissesse, nunca vi ela, né? Nunca vi ela, tá? Ok. Já esse as de as ideias, quando você diz assim, as ideias, esse a, então, deixa eu ir classificando aqui para você, esse primeiro a é pronome pessoal oblíquo, pronome pessoal oblíquo. E o segundo a, as aí, é artigo. Artigo definido, tá bom? Vou colocando aqui nessa ordem para você ir aí anotando, tá bom? Pronome. Aí só coloque aí que tipo de pronome ele é para você ir já classificando aí direitinho. Depois, João começou a frequentar. Quando ele diz começou a frequentar, então, esse a está ligando, não é isso? Está ligando termos. Então, se ele está ligando termos, começou a frequentar, é preposição. Preposição é conectivo, é termo que conecta, tá bom? Frequentar a clínica. Então, esse a aqui, esse segundo a é artigo de clínica. Então, o primeiro a é preposição, o segundo a é artigo definido. E o terceiro a mesma história. A separação. Esse a é artigo de separação. Então, vou só repetir aqui, vou abreviar, tá bom? Artigo definido. Próximo. Descia para a sala, quando ele diz aí, descia para a sala, esse a é artigo de sala. Então, é artigo definido. Tá bom? Onde a encontraria, peraí, deixa eu escrever isso aqui melhor. Onde a encontraria, esse a é igual a ela. Encontraria ela, tá? Então, esse a é pronome pessoal oblíquo. Tudo bem? Então, o primeiro a é artigo definido e o segundo a é pronome pessoal oblíquo. Foi? Tudo bem? Podemos agora partir para as questões de concursos, só para fechar essa última etapa aí de artigo numeral, só para fechar. Vamos resolver aí, vamos seguir com as questões. Você vai comigo da questão 1 até a questão 10, tá bom? Houve uma pergunta aí no chat, eu vou responder muito tranquilamente, Lúcia.
A Lúcia fez uma pergunta ótima. Aliás, ela já tinha me feito essa pergunta no final da aula passada, não é? Adriana, qual a diferença entre numeral substantivado e numeral substantivo? Lúcia, isso é uma discussão que você vai ver, inclusive nas gramáticas. Ou seja, é assunto meio que controverso. No geral, o numeral, se estiver contando, quantificando, ordenando, é numeral, não substantivo. Mas há autores que dizem que em determinados contextos, alguns numerais, que para muitos seriam considerados numerais substantivos, não seriam numerais, seriam substantivos. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o que é numeral substantivo? Numeral substantivo, então, rapidamente aqui comentando, mas eu não quero vocês se aprofundando nisso, porque isso é discussão acadêmica, inclusive. Então, não vale a pena vocês entrarem nela. Na prática, em concurso, o que você tem que saber? Você tem que saber, por exemplo, pergunta dela, deixa eu só traduzir a dúvida dela. Quando você diz assim, ó, as 2 alunas chegaram. Quando você diz assim, ó, as 2 alunas chegaram. Então, a gente está fechando a teoria de numeral. Eu estou aqui respondendo a dúvida de uma aluna, tá? Ela me pergunta, quando é que o numeral é substantivo? Numeral substantivo? E quando é que ele é um numeral substantivado, que tenha sofrido um processo de substantivação, que você viu comigo na aula passada, um processo de derivação imprópria. Bom, então, primeiro, só para você entender, lembra a diferença, e nós falamos sobre isso, a diferença de numeral adjetivo para numeral substantivo? Em concurso, essa diferença você tem que saber. Então, presta atenção, ó, tá vendo esses 2 exemplos? As 2 alunas chegaram. Versus as 2 chegaram. Qual é a diferença entre o primeiro exemplo e o segundo? Ó, esse 2 é o quê? Isso aqui é um numeral. Se ele está contando, se ele está quantificando, é um numeral cardinal, tá bom? E repare, tá vendo que esse 2 aqui está acompanhando o substantivo alunas? Tá vendo que ele está ao lado do substantivo? Então, ele é um numeral cardinal adjetivo. Por quê? Porque ele tem uma função de acompanhar o substantivo. Isso, em concurso, você já tem que ter entendido. Para você que faz concurso, isso tem que estar claro. Todo numeral e todo pronome, numa frase, não é só um numeral, o pronome também, exerce ou uma função adjetiva ou uma função substantiva. As bancas falam muito em valor, função. Então, veja, o primeiro numeral, ele é um numeral, mas ele está numa função adjetiva. Por que ele está numa função adjetiva? Porque ele acompanha o substantivo. Tudo bem? Então, se ele acompanha o substantivo, ele faz o papel de um adjetivo. Então, a função dele, a gente diz que é uma função adjetiva. Diferentemente do segundo exemplo, quando você diz as 2 chegaram, ele também é um numeral. Ó, isso aqui é também um numeral. É um numeral que está contando. Então, é um numeral cardinal. Agora, repare, você está vendo algum substantivo aqui ao lado desse 2, como havia aqui? Não, não há nenhum substantivo. Ó, você olha para o lado e pergunta, há algum substantivo aqui que esse 2 esteja acompanhando? Não. Como ele não acompanha, então é porque ele está exercendo a função de um substantivo. Ele tem função substantiva porque ele está no lugar do substantivo. É importante você saber isso, porque quando o numeral tem função substantiva, ele pode exercer as funções de um substantivo. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Todas as funções sintáticas que um substantivo pode ter. Mas é assim que você vai falar em prova. Ou seja, você vai dizer que ele é um numeral cardinal substantivo. Por quê? Porque ele está, ó, ele substitui o substantivo. É assim que você vai dizer. Ou seja, não há nenhum substantivo ao lado dele. Não se refere a um substantivo. Ele não se refere a um substantivo. Ele substitui o substantivo. É por isso que ele é um numeral cardinal substantivo. Agora, a colega nos pergunta assim, posso chamar de numeral substantivado? Essa é uma discussão que muitos acadêmicos, inclusive, há discussões sobre isso, travam dizendo que nesse caso aqui,
Então, há autores que dizem que deveria ser um numeral substantivado, porque ele estaria exercendo esse daqui, ó, um numeral substantivado, porque estaria exercendo a função de um substantivo. Veja, mas como aqui você não está para isso, você não está fazendo faculdade de letras, você não precisa disso, né? De maneira aprofundada. Na prática, para concurso, o que as bancas pedem muito, elas pedem o valor, elas falam muito em valor. A palavra destacada está com valor de adjetivo, valor de substantivo. É isso que você tem que saber. Você não tem que entrar nessa discussão. Na verdade, na prática mesmo, assim, falando de uma maneira bem resumida, o único numeral que os grandes gramáticos consideram substantivado é o ambos. Ambos, só abrindo aqui parênteses, fazendo um comentário rapidamente. Ambos, precisa dizer assim, ambos estavam felizes. O Bechara, por exemplo, diz que esse ambos, ele é um numeral substantivado, ele passa a exercer a função de substantivo. Mas isso é uma discussão que não interessa a você, tá bom? Então, para fechar a dúvida da colega, Dri, qual é a diferença de numeral substantivo e numeral substantivado? O numeral substantivo, para muitos autores, é chamado de numeral substantivado. Só que na prática, você não vai ver isso nas provas. Essa discussão nas provas. Você vai considerar numeral substantivo, tá bom? Tudo bem, mas a pergunta é ótima, é a pergunta de quem está pensando. Agora, vamos juntos até a questão 10. Vamos lá. Questão 1. Quero você aproveitando a aula, hein? A palavra em destaque pode ser classificada como? Então, você vai buscar aí a palavra em destaque. A banca está falando desse primeiro. Primeiro infectado. Tá vendo que esse primeiro está ordenando? Primeiro, segundo, terceiro. Ele é numeral. Resposta letra A. Se você quisesse dizer o nome dele todo, você diria assim, ó, ele é um numeral, ó, numeral ordinal, porque ele ordena, numeral ordinal, adjetivo. Ele está numa função adjetiva, numeral ordinal adjetivo. Ele está numa função, ó, adjetiva, porque ele está se referindo a esse infectado que é um substantivo. É o infectado com Covid, tá vendo? Por isso que na prova muita gente ficou em dúvida entre A e B. Por que ele não é um adjetivo? Porque ele traz uma ideia de ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Então ele não é um adjetivo, porque ele não está qualificando. Ele é um numeral. Mas ele é um numeral que acompanha o substantivo infectado. Tá vendo que infectado aqui é um substantivo? Infectado é um substantivo que está aqui na função de aposto para o brasileiro, ó. Está explicando o brasileiro. Então, esse substantivo... Olha que coisa legal. Olha o infectado como substantivo. E esse primeiro é numeral dele. Olha que legal. Você está estudando conceitos básicos de morfologia comigo hoje. Entendeu? Então, isso aí é numeral ordinal adjetivo. Próxima questão. Questão 2, espera aí que o gabarito já saiu aqui, ó. Segundo eles, essa aí tá fácil também, né? Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro reúne um monte de informações. Esse segundo é igual a conforme, conforme eles. É uma conjunção conformativa, tá? Conjunção conformativa, resposta letra D. Nesse caso aí, o segundo não é numeral, é conjunção conformativa. Ó, próxima questão, questão 3. Curiosa essa questão, né? Tinha que ser FGV. Ó, tinha que ser. Século se refere a 100 anos. Assinale a opção que indica o substantivo que tem uma correspondência numeral errada. A banca quer a errada. Dúzia se refere a 12? Sim. Dízimo, muita gente ficou em dúvida na letra B. Dízimo. Adriana, não teria que ser décimo? Não, pode ser dízimo. Ó, muita gente ficou em dúvida na B. Porque falou dízimo 10? Ó, só que tanto dízimo, muita gente que errou essa questão, errou porque disse assim, ó, mas teria que ser décimo. Não, ambos se referem a 10. Só que dízimo é a 10ª parte. Ó, dízimo e décimo são... Dízimo é um substantivo, décimo é um numeral. E ambos se referem ao número 10. Então, dízimo está certo. Porque o que é o dízimo? Dízimo é a 10ª parte de um valor. Tá lindo. Então, não tinha que desconfiar da letra B. Entendeu? Até porque a banca avisou que eram substantivos. Ó,
substantivos na sequência o numeral, a correspondência numeral dízimo é um substantivo referente a 10, o dízimo. Tá lindo, ó. Entendeu? Não tinha que ser décimo, até porque décimo é numeral. Ó, dízimo, peraí que eu tô só deixando aqui claro para você, ó. Dízimo é substantivo, décimo é numeral. As duas estão certas, se referem a 10. Mas se a banca queria um substantivo, a B tá linda. Pentágono se refere a 5? Sim. Dissílabo se refere a 10? Não. Dissílabo se refere a 2. Entendeu? É um vocábulo que possui 2 sílabas, o dissílabo. A banca queria errada, resposta letra D. Milênio corresponde a 1000. Tá lindo. Então, todas estavam corretas. A errada era a letra D de dado. Isso aí. Adriana, o que a gente está fazendo aqui? Estudando aquilo que você não gosta de estudar sozinho. Não tem? Olha, eu vou dar um nome a esses vídeos de estude comigo, né? Então, assim, eu vou ficar aqui resolvendo umas questões que você sozinho nem a pau resolveria, não é? Essa expressão nem a pau, ela é ótima, define muito bem. E você está aqui resolvendo comigo, melhor comigo do que sem mim, né? Questão 4. De acordo com o texto, blá, 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 a banca está dizendo que o valor, isso aí foi VUNESP, corresponde a 1 sobre 14 do total de sementes. Nós falamos sobre isso lá na teoria, né? Então, veja, a banca queria que essa fração destacada, que você marcasse, a devida leitura dessa fração destacada. Na prova, eu me lembro dessa prova, a galera ficou em dúvida entre D e E, sabe? Se seria 1/14 ou se seria 1/14 avos. Resposta letra E. Você viu isso comigo na teoria, é 1/14 avos. 1/14, 14 é isso aqui. É a representação do ordinal. É diferente de 1/14 avos, não é 1/14. Existe 14? Sim, 14 existe. É isso aqui. Mas a leitura desse numeral fracionário é 1/14 avos. Sigamos. Questão 5. Aqui a VUNESP diz, essa aí foi prova recente para a Prefeitura de Jundiaí. Aí a banca traz o 1 e o algum. O, 1 e algum. E aí ela diz, os termos destacados nas frases referem-se, respectivamente, a algoritmos, determinado e indeterminado. Ó, no primeiro caso, esse o algoritmo, isso aqui não é um artigo definido. Se é um artigo definido, então é determinado. Porque o artigo definido é aquele que define e determina, não é isso? Então, inicialmente você ficaria em dúvida entre A, B e C. Aí depois vem, ó, o que é um algoritmo. Um algoritmo, isso aqui é o artigo, ó, artigo indefinido. Se é artigo indefinido, então, ó, se você estava em dúvida entre A, B e C, então já eliminamos a C, porque ou é letra A ou é letra B. Tá bom? Aí depois ele diz, algum deles. Algum é um pronome indefinido. Se é pronome indefinido, ele traz ideia de quê? De indefinição. Indefinido. Resposta, letra A. Isso aí. Determinado, porque é o artigo definido. Indeterminado, porque é o artigo indefinido. E indefinido, porque é o pronome indefinido. Foi? Agora, essa aqui que é FGV. FGV. Vamos. Nessa questão, a banca quer... Eu não coloquei a fonte porque eu retirei da minha gramática, mas é FGV, tá? Então, aqui, olha o que a banca quer. Ela quer que você quantifique, então, no período acima, o número de artigos e o número de preposições, tá bom? Então, a gente vai começar com artigo. Lembrando que existem 2 tipos de artigo, o artigo definido e o indefinido. Então, você vai ter de achar os 2. Lembrando também que para que seja artigo, tem que estar se referindo, tem que estar
mandando seta para um substantivo. Às vezes o substantivo está implícito. Normalmente ele vem do lado ali. Outra coisa, na hora que você tiver dúvida se o uma é numeral ou não, só vai ser numeral se no contexto houver uma ideia de quantificação, apenas um, só um, senão não vai ser. Lembrou isso, né? Então vamos à nossa contagem. Ó, vamos contar o número de artigos. Primeiro eu vou com artigo, tá? Eu vou usar cores diferentes. Ó, artigo eu vou usar roxo, tá bom? Roxo para artigo. Atualmente, quem desembarca no local, tá vendo esse no? Esse no é resultado da contração da preposição em mais o artigo o. Então, achei o no local. Quando for artigo, coloque a setinha para o substantivo dele, tá bom? Ó, o local. Encontra apenas uma base de apoio. Veja, muita gente teve dúvida nesse uma. Muita gente teve dúvida aqui. Será que esse uma é artigo? Só que quando eu olho para esse apenas dá uma ideia de quantificação. Foi aquilo que eu te disse. Se houver no contexto alguma palavra que indique que se está contando, é numeral. Então, quando ele diz apenas uma base, dá para ver que esse uma, que deu dúvida em muita gente, é numeral, não vai contar. É um numeral cardinal. É como se ele dissesse, encontra apenas uma base, ou seja, não encontra duas, nem três, nem quatro, é só uma. Está contando. Pronto, então, vamos embora lá. Ó, base de apoio para o. Achei outro artigo, ó. Então, esse vai contar. Estou circulando os artigos, ó. O que se refere a acesso, o acesso. Depois eu tenho esse a. O que é esse a? Esse a, com acento, é resultante do encontro da preposição a com o artigo a. A preposição mais artigo, foi. Mais um. Depois, a expectativa. Esse a é artigo de expectativa, mais um. É criar um espaço. Aí muita gente teve dúvida nesse um. Será que esse um é numeral também? Não, porque aqui não há nada que indique a quantificação. Esse um é artigo indefinido. É como se eu dissesse criar o espaço, criar um espaço. É artigo. Então, vai contar. Amplo, confortável e com opções de compras para os turistas. Pronto. Então, quanto ao número de artigos, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artigos. Agora, eu vou com você contando aí o número de preposições, tá bom? Então, vamos ao número de preposições. Vai, de novo, ó, voltando aqui, ó. No, achei uma preposição, né? Que é, esse no é o encontro da preposição em mais o artigo o. Então, ali já conta como uma. Depois, base, vai, você achou? Ó, base de apoio, outra preposição. Depois, outra preposição, para. Depois, ó, vai, aí, blá, 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 acesso à cidade, mais uma. Aqui a gente já tinha marcado essa preposição aí, a crase, né? Marcando essa preposição mais artigo. Depois, com opções, né? De compras para os turistas. Então, quanto ao número de preposições, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 preposições. Resposta. Contei certo? Não, eu tô com um problema de conta aqui. Peraí, contei errado, né? Já estão me dizendo aí que eu contei errado. Peraí, gente. Eu tenho problema mesmo com conta. Artigo é que eu contei errado, não foi? Peraí, gente. Deixe-me contar isso de novo, ó. Artigo 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando artigo, não? Ó, rapidinho que eu tô com um problema na conta. Contei direitinho? São 6 preposições, contei errado preposição? Não. Ó, peraí, deixa eu só contar, gente, de novo. Estão dizendo que eu tô fazendo conta errada, acho que eu fiz mesmo. Deixa eu ver. 1 de artigo, 1 artigo, 2 artigos, 3, 4, 5, 6. Não, contei certo. 6 artigos. E quantas preposições? Preposições eu contei certinho, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Não contei certo, gente. 7, tá bom? Tá certo. Como assim não tá batendo? Tá batendo sim, não tá dando 8 não. Ó, vocês estão me deixando confusa. Resposta, letra A. Tá bom? Resposta, letra A. 6 artigos e 7 preposições. Questão 7. Vamos! Assinale a alternativa em que o termo destacado é um artigo. Aqui, Instituto OCP, essa banca adora isso. Ela quer a única alternativa em que o A seja artigo. Resposta, ó. Vamos lá. Letra A. Isso te ajuda a pensar. Esse A é preposição, está ligando verbos. Preposição. Depois, pedir a voluntários. Preposição, está completando o verbo. Idem, responder a algumas pessoas, preposição. Tendia a, preposição. Em todos os casos, ó, o a era preposição, era conectivo. A banca queria um artigo, tranquila questão. Resposta letra E. Como se a língua, esse a é artigo de língua. A língua gringa removesse. Próxima questão, questão 8. Questão 8 diz, assinale a alternativa em que o termo destacado não é um artigo. Então, aqui é o contrário, ó. Todos são artigos, um não é, tá bom? Todos são, um não é. Letra A. Acabou a graça. Esse A é artigo definido de graça. Então, não é a letra A. Letra B. Tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento. Você está vendo que ele não está seguido de nenhum substantivo aqui ao qual ele se refira? Não é mesmo. Esse A não é artigo. Esse A é preposição. A banca queria aquele que não fosse. Resposta letra B. Todos os outros, ó, vamos fazendo assim comigo, ó. Esse A é artigo de filha. Na letra D, esse A é artigo de vida. E na letra E, esse A é artigo de lista. Tá bom? Então, resposta, letra B. Próxima questão. Questão 9. Como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas? No período acima, morfologicamente, os termos grifados são respectivamente. Então, mais uma questão em que você tem que diferenciar aí o artigo da preposição, não é isso? Ó, no primeiro caso, esse A é artigo de humanidade. E no segundo caso, esse A está regendo aí vulnerável, vulnerável a. Então, ó, vulnerável é que está pedindo essa preposição, complemento nominal aí de preposição que inicia complemento nominal, tá bom? Então, no primeiro caso é artigo, no segundo caso é preposição. Resposta, letra C. E aí, veja essa questão aí com a qual nós vamos fechar o nosso vídeo. Questão 10. Segundo o relato de muitos deles, aí a banca destacou o segundo, e aí disse, ó, o termo em destaque é um numeral que indica uma posição, ou seja, em outras palavras, a banca quer saber se ele é um numeral ordinal, ou seja, que indica posição. Não, não é. Esse segundo aí é igual a conforme, né? Conforme, de acordo com, ou seja, ele não é um numeral ordinal. Ele é uma conjunção conformativa. O item está errado, tá? Então, é uma conjunção subordinativa adverbial conformativa. Tranquilo, né?